Quando chegou ao cargo de ministro da Educação, Ricardo Vélez avisou que a prioridade dele era o combate a um tal de marxismo cultural. Eu nunca tinha ouvido um ministro usar esses termos. Combateremos com denodo o marxismo cultural, hoje presente em instituições de educação básica e superior. Trata-se de uma ideologia materialista, alheia aos nossos mais caros valores de patriotismo e de visão religiosa do mundo. Mas Vélez não conseguiu combater o marxismo cultural. O Vélez não conseguiu fazer nada, ele saiu do cargo bem rápido. Depois dele, assumiu Abraham Weintraub, que também dá palestras por aí falando no tal marxismo cultural. Eu vou passar rapidamente aqui uma apresentação, atendendo o tema da palestra, e depois eu vou vou passar a palavra para o meu irmão para contar um pouco de como foi a nossa experiência de aplicar a teoria do Olavo de Carvalho em democraticamente lidar com o marxismo cultural. Então, primeiro a parte mais pesada, que é a parte de economia, mas eu prometo que não vai ser tão enfadonha, mais um estilo rock and roll do que MPB. Depois disso vieram os cortes de recursos, as acusações raivosas contra estudantes e professores. Você conhece bem a história. O que você talvez não conheça é a carga pesadíssima de loucura e conspiração que existe nesse termo aí, o marxismo cultural. E se você não sabe, hoje você vai saber. O dia 22 de julho inspira luto até hoje na Noruega. Foi nessa data, em 2011, que uma caminhonete com 1 tonelada de explosivos foi deixada bem na frente de um prédio de 17 andares que abrigava, além de várias repartições públicas, o escritório do primeiro-ministro. 8 pessoas morreram nesse atentado. E o país ainda tentava compreender o que estava acontecendo quando um homem, disfarçado de policial, invadiu um acampamento de jovens do Partido dos Trabalhadores norueguês. Esse homem abriu fogo e matou mais 68 pessoas. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. O autor dos atentados divulgou um manifesto tentando justificar o injustificável. No texto, o terrorista alertava para o marxismo cultural, que seria uma ameaça contra o cristianismo. Até aquele momento, o marxismo cultural era apenas mais uma teoria da conspiração. Uma teoria segundo a qual há agentes comunistas infiltrados nas universidades e na mídia. Esses agentes atuam de maneira organizada e tramam uma dominação lenta e gradual do mundo através da cultura. Daí o termo marxismo cultural. Parecia uma ideia alucinada, mas também parecia inofensiva. Só que em 22 de julho de 2011, o mundo descobriu que toda teoria conspiratória é potencialmente letal. Esse é William Lind, um escritor norte-americano. Pouca gente trabalhou mais do que ele para anunciar os perigos do marxismo cultural. Both economic and cultural Marxism rely on expropriation. When the classical Marxists, the communists, took over a country like Russia, they expropriated the bourgeoisie. They took away their property. Similarly, when the cultural Marxists take over a university campus or something else, including a society as a whole, they expropriate through things like quotas for admissions. Em 2014, ele escreveu Victoria, uma ficção que conta a saga de personagens valentões que, unidos sob a bandeira do cristianismo, resolvem combater o crime em sua vizinhança. Aí no decorrer das páginas, os justiceiros de Vitória veem sua iniciativa crescer ao ponto de resultar na criação de um exército cristão encarregado de defender os Estados Unidos de um governo que está corroído pela praga do marxismo cultural.
Vitória, assim, se torna a visão de Lind para uma restauração dos Estados Unidos às suas origens culturais e raciais. E é uma visão bem violenta. Em determinado ponto da narrativa, os heróis de Lind esquartejam um professor. Lind encerra a cena assim. Em menos de 5 minutos de berros, gritos e uivos, tudo acabou. O chão estava tomado pelas vísceras do marxismo cultural. Como se percebe, a conspiração do marxismo cultural sempre vem acompanhada de muita violência. Na Alemanha dos anos 30, falava-se em bolchevismo cultural. Segundo o Partido Nazista, o bolchevismo cultural constituía uma tentativa de desgastar os valores tradicionais e, junto com eles, um regime que estava lá, supostamente, muito supostamente, para defender esses valores. Usando o bolchevismo cultural como desculpa, nazistas perseguiam intelectuais e artistas. É dessa fonte que beberam os ideólogos que propagaram o medo do marxismo cultural. E o vínculo entre bolchevismo cultural e marxismo cultural deixou rastros. Na Alemanha nazista, foi o bolchevismo cultural que gerou desconfiança e perseguição contra os intelectuais da chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, que precisou abandonar a Alemanha em 1933 diante das ameaças do nazismo. E hoje, a conspiração do marxismo cultural também aponta o dedo para a Escola de Frankfurt. Olavo de Carvalho é o responsável por indicar os ministros da educação que a gente mencionou ali no início. Aqui, ele escreve que todo o esforço de décadas da Escola de Frankfurt foi dedicado explicitamente a esse fim, que é destruir primeiro a cultura judaico-cristã. Note que a única coisa que diferencia o bolchevismo cultural da Alemanha nazista desse tal de marxismo cultural dos nossos tempos é esse termo aqui, ó, cultura judaico-cristã. Quando falam que querem salvar a cultura judaico-cristã, os ideólogos do marxismo cultural tentam evitar a pecha de antissemitas. No fundo, essa é a única diferença entre o bolchevismo cultural da Alemanha nazista e o marxismo cultural do Brasil de hoje. Essa é uma artimanha esperta, mas um pouco manjada, porque a suposta unidade cultural entre judeus e cristãos pode ser vista como absoluta, relativa ou até inexistente, conforme as conveniências políticas de cada época e de cada autor. Mas se a Escola de Frankfurt não tramava para destruir o mundo, então o que ela fazia? Mais uma vez, a resposta está no contexto histórico. Os intelectuais reunidos na Escola de Frankfurt tinham diante de si a missão de compreender acontecimentos dramáticos e inéditos. O contexto social se transformava rapidamente pelo mundo. A Revolução Russa tinha acabado de estourar em 1917. Os regimes fascistas estavam em ascensão e, paralelamente a isso, surgiam tecnologias de comunicação cada vez mais eficientes. Tudo isso tinha efeitos tremendos para a sociedade e para a cultura. Que efeitos seriam esses? Como a combinação desses eventos afetaria o mundo a longo prazo? Como pesquisadores, os integrantes da Escola de Frankfurt sentiam-se desafiados a elucidar essas e outras questões. No campo da comunicação, o trabalho desses pensadores é essencial. Se existe jornalista, publicitário, relações públicas que não conheça Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, é porque algo não saiu direito na formação desse cara. Nessa obra aparece o conceito de cultura de massa, que é indispensável para compreender os efeitos das tecnologias comunicacionais que a humanidade passou a dominar naquela primeira metade do século XX. É verdade que o marxismo está na base dos textos mais famosos associados à Escola de Frankfurt. E olha, não tem nada de errado nisso. Porque o que uniu os pensadores de Frankfurt, em primeiro lugar, foi a rejeição ao marxismo panfletário dos partidos comunistas ortodoxos.
Para eles, o marxismo era a caixa de ferramentas que continha os instrumentos metodológicos adequados para as tarefas que estavam colocadas. Você não deve se escandalizar se você souber que até hoje a academia se apoia no grande legado da escola de Frankfurt para compreender inclusive os efeitos sociais e culturais da internet. Nada disso significa que professores universitários estejam tramando a dominação do mundo. Até porque o professor universitário, coitado, ele mal controla a própria carga horária. Não mesmo.